Só quem passou por isso é capaz de avaliar o que foi. Eu tinha 23 anos, quando começou a aparecer os primeiros sintomas. E aí, ao fazer os exames de laboratório, aí constatou que eu estava com a fórmula nervosa de hanseníase. Aí eu fui, éramos eu e a mamãe, as duas. Você sabe que a gente sempre encontra preconceitos, né? A gente tem que enfrentar, isso não tem escapatória mesmo, né? Aí tem amigos que, por receio, se afastaram. Não condeno de maneira nenhuma. É muito difícil porque eu ainda passei assim por um período depressivo, entende? Porque você fazia uma série de coisas em clube, a gente dançava, patinava, você entende? Aí de repente você vê que você já não pode fazer mais tudo aquilo. Então, eu comecei a entrar num processo depressivo. Eu com meu pai fomos diagnosticados ancenianos. Então, com 6 anos de idade, você não tinha dor, não tinha nada. Como é que você podia imaginar que fosse doença? O que quer dizer que você era doente do quê? Viemos para aqui até o Padre Bento. Chegou no Padre Bento, o motorista me tira do automóvel, né? E leva meu pai para Santo Ângelo. De repente, sem pai, sem mãe, sem ninguém ali que eu pudesse, vamos dizer, pelo menos perguntar o porquê, durante 4 anos eu perdi a memória. É uma defesa natural do organismo, né? Eu diria até que o preconceito da sociedade, a ignorância dos cientistas da época e a falta de um medicamento específico foram os 3 fatores que determinaram a nossa internação compulsória. No ano 1933 é quando existe a internação compulsória. Então, aqui, próximo ao pensionato, na rua Emílio Rivas, existe a colônia Padre Bento, muito famosa por sua estrutura, onde tinha a parte de internação, de enfermarias, tinha a escola, a igreja, o teatro, que seria muito bom poder conhecê-lo porque foi restaurado, onde hoje em dia está a serviço da comunidade, e uma escola, né? Essas colônias tinham o seu prefeito, o seu chefe da polícia, existia toda uma estrutura paralela ao que era a sociedade. Suicídios, houve muitos. Por quê? Vocês imaginem um pai com diversos filhos na época, né? De repente ele é diagnosticado anceniano. Ele era imediatamente levado para o leprosário. Em qualquer dos leprosários, fugiu, a polícia ia atrás, caçava, depunha na cadeia. Cada leprosário tinha uma cadeia. Com exceção do Padre Bento, que não chegou a inaugurar o parlatório, os outros 4 leprosários tinham parlatório. O médico argentino pergunta para o Salles Gomes: como é que o senhor pretende acabar com a lepra no estado de São Paulo? A resposta do médico foi terrível: quando os óbitos superarem as internações. Este livro não é uma história de terror para agradar aos aficionados. É o relato da história da lepra no estado de São Paulo, narrada por aqueles que a viveram. A
sociedade excluiu as pessoas por o medo de não saber como se adquiria a doença e como era o tratamento. Então era melhor excluir para tentar controlar. Isso não foi possível e depois, graças ao advenimento da sulfona, que foi o tratamento que foi realizado, aí se decide no ano 1973 a exclusão das colônias. Né? As colônias não existem mais e muitos deles têm que sair da colônia e não tem para onde ir. E nessa época, as irmãs que moravam no Padre Bento, eram 3 italianas que chegaram como enfermeiras para cuidar dos hansenianos, decidem a construção desta instituição, que é o Pensionato São Francisco de Assis, para acolher aqueles que, ou por não ter famílias, ou porque as famílias não tinham condições de acolhê-los, tivessem um lugar digno onde eles viveram. Muitos deles sequelados, porque antes do tratamento iam perdendo seus membros. Então, muitos deles, a princípio, muito sequelados. Hoje em dia já não existem, devido ao tratamento. Essas pessoas, quando tiveram pai e mãe, foram tirados violentamente da sua família. Em geral, eles tendem a ter dificuldades de vínculos. É como se eles aprendessem justamente por ter vivido um mundo à parte do mundo social, do mundo da maioria, eles continuam. Os vínculos são bastante frágeis pela própria história. Eles foram separados dessa presença familiar. O vínculo se estabelece mais pelo papel do que propriamente pelas vivências, né? Já que não tiveram essa possibilidade. Porque a sociedade não queria eles perto, né? E a política trabalha em prol da maioria, né? Que vota. Mas compete aos meios de comunicação transferir o que é a doença, os meios, como ela se adquire, e o mais importante é o tratamento. Há que desmistificar todo o preconceito que tem na palavra. Foi trocado de lepra, como foi conhecido desde a antiguidade, a hanseníase, que Hansen é o médico que descobriu. Né? Então, aí, digo, essa mudança de nome é justamente para ajudar as pessoas a inserir-se novamente na sociedade. Existem muitos hansenianos no nosso dia a dia, mas eles falam que são hansenianos. Que uma vez um padre aqui me perguntou para mim: ô Cida, eu falei: o que, padre? Eu vejo que você toma decisões, que você faz as coisas. Aí eu falei para ele: você é uma pessoa decidida. Eu falei: padre, quem é só tem que aprender a ser forte. Antes eu tinha minha mãe, e mamãe faleceu, então aí fiquei eu. Já que eu não conto com família, eu tenho que ser forte, contar com a força de Deus. Hoje eu tenho certeza que eu estou curada da doença. Né? Foi uma coisa pavorosa, eu diria. Né? Porque é isso que ele falou: se um dia vocês ouvirem falar em internação compulsória, por mais que seja a doença, por mais grave que seja a doença, por mais contagiosa que seja,
Não permite.